Nesta etapa de combate a uma nova onda de contágio do novo coronavírus, muito se fala sobre a possibilidade de um novo lockdown. Sobre as consequências trabalhistas dessa medida, a gente conversa agora ao vivo pela internet com o advogado trabalhista Carlos Henrique. Doutor Carlos, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio, boa tarde, telespectadores da TV O Dia. Ok, boa tarde mais uma vez para o senhor. Lockdown, quais são as consequências práticas para o empregador? Na maioria dos casos, o empregador com lockdown, o empregado não tem como executar seus serviços. Na grande maioria, principalmente dos empregados do setor do comércio, que não tem como trabalhar em home office ou teletrabalho. Ano passado, nós tivemos o lockdown, entretanto, várias medidas, em virtude do decreto de calamidade pública, decreto número 6, decreto nacional, foram tomadas. Entre elas, houve a publicação da medida provisória 927, que possibilitou a antecipação de feriados, a antecipação de férias, a possibilidade de pagamento das férias de forma diferenciada, a postergação de pagamento do FGTS e a 936, posteriormente convertida em lei 14.020 de 2020, que possibilitou a suspensão do contrato de trabalho com o pagamento de um benefício emergencial pelo governo, e também a redução salarial com a consequente redução de jornada. Então, com essas medidas, os empregadores conseguiram manter os empregos, e também conseguiram manter seu estabelecimento funcionando. Muitos deles não conseguiram mesmo com essas medidas. O problema é que agora, com o fim do decreto número 6 e dessas medidas, e essa nova onda, o lockdown é uma realidade, vários comércios estão sendo fechados e, entretanto, os empregadores não possuem essas medidas legais para poder manter os empregos e continuar funcionando. Então, o que fazer? O empregador tem que se apegar ao que já tem na legislação trabalhista, tendo em vista a impossibilidade, como falei anteriormente, da suspensão do contrato de trabalho e da redução salarial, como ocorreu ano passado. E dentre essas medidas, nós podemos enumerar duas que são de fundamental importância. À vontade. Mas que dependem da negociação coletiva. Poderia citar o 476A da CLT, que possibilita, desde que acordado com o sindicato laboral, a suspensão do contrato de trabalho por 2 a 5 meses para qualificação profissional, na qual este empregado receberá um valor, muitas vezes pago através do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Entretanto, para essa suspensão ter validade, é necessário que efetivamente seja feita a qualificação profissional deste empregado, e que haja o acordo expresso do sindicato laboral. Nós sabemos também a impossibilidade de redução salarial, salvo negociação coletiva. Isso está expresso na Constituição Federal. Então, um dos motivos também que o empregador pode se socorrer é a negociação coletiva entre sindicato patronal, sindicato laboral, ou mesmo entre empresa e sindicato laboral, para que haja uma redução desta jornada durante o lockdown, com consequente redução salarial, e que os empregadores possam manter os empregos, os empregados possam também continuar nos seus empregos, e os empregadores continuem, então, a executar as suas atividades comerciais, rogando para que esse lockdown seja no menor, seja eliminado, seja extinto no menor tempo possível, que possamos retornar às atividades com normalidade no menor tempo possível. Doutor Carlos, então, observando um pouco o que o senhor nos falou, se realmente não se chegarmos a esses consensos que são necessários, que já são previstos, inclusive, pela CLT, a consolidação de lei trabalhista, nós podemos prever uma série de demissões em onda, então, não é isso? É melhor buscar um acordo. Exatamente. Como existe rumores de que o governo publicará novas medidas possibilitando a suspensão do contrato de trabalho ou redução da jornada com o pagamento de benefício emergencial. Entretanto, nada de concreto está posto. O empregador não tem nada de concreto neste momento. Então, ele, se não negociar diretamente com o sindicato, fatalmente muitos empregados poderão perder seus postos de trabalho, tendo em vista o lockdown, que é uma realidade, está sendo vivenciado por todo o Brasil, por conta dessa segunda onda que está acometendo no nosso país. Então, o aconselhado aos empregadores é que procurem mecanismos para continuarem a executar suas atividades e manter os empregos. Muito foi utilizado também a questão da força maior, para aqueles empregadores que demitiram seus empregados. Entretanto, o posicionamento está se firmando na jurisprudência para, caso seja aceito
essa força maior, é necessário que aquela empresa seja extinta. Ou seja, eu não posso me utilizar da força maior para demitir os empregados e pagar as verbas rescisórias de maneira diferenciada se eu continuar executando minhas atividades. Doutor Carlos, muito obrigado pela sua participação. É um assunto bastante polêmico que realmente vai trazer mais novidades ao desenvolver deste ano. Nós voltaremos a falar com o senhor assim que tivermos mais novidades sobre esse assunto, mas por enquanto, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde, até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço, Lívia, e aos telespectadores. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado.